e vai te respeitar. E ele não se conformou com o que ele ouviu. E chama agora os mais jovens. E ele diz, olha, fala para eles que se o seu pai tratou eles com mão de ferro, você vai tratar eles como um escorpião. E agora ele ouve o conselho dos mais jovens, chama a nação de Israel e diz, olha, se o meu pai tratou vocês com mão de ferro, o meu dedo mindinho é mais grosso do que o dedo maior do meu pai. E eu tratarei com escorpiões. E agora a nação de Israel se revolta e diz, quem é a tribo de Davi? Quem é Davi para que possamos servi-lo? Porque ele era neto de Davi. E eles agora se dividem em duas tribos. Uma se chama Israel e outra Judá. Era um povo só, mas agora era classificado como Israel, conhecido como povo do norte, e Judá, povo do sul. E eles se separam, porque por amor a Davi, Deus permitiu que duas tribos ainda ficassem servindo em Judá. Pois bem, entrava rei e saía rei. E Israel, o povo do norte, era conhecido como mais rebelde, que adorava deuses estranhos e se comunicava com eles. E ali tinha comunhão com deuses estranhos. E em Judá era conservado um povo mais crente, mais adorador. Porém o povo também agora passa a se corromper. O povo de Israel recebeu algo muito grande da parte do Senhor, mas não sabiam dar valor. Não sabiam dar valor àquilo que o Senhor tinha colocado sobre as suas mãos. Deus levanta agora profetas, como levantou Jeremias, para profetizar contra a nação de Israel, que eles passariam escravos por um período de 70 anos, por um povo pagão que não conhecia o Senhor. Tudo aquilo que Jeremias profetizou, outros profetas ainda foram contrários, como nós sabemos, como Ananias profetizou que não ia acontecer, que a prova só seria um ano, mas o Senhor usou a boca de Jeremias, que seriam 70 anos escravizados por uma nação pagã. Lá no livro de Daniel, capítulo 1, diz que Nabucodonosor, ele invade a Jerusalém e leva cativo o povo de Judá, através do rei Jeoaquim, que estava ali governando. E Nabucodonosor era um rei mau, ele havia conquistado um grande império, o Império Babilônico, que mandava sobre várias nações, sobre vários povos. E agora o povo teme Nabucodonosor. Jeremias tinha dito, entrega-se, ou então vocês vão morrer. E aqueles que não se entregaram morreram. Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém em 3 etapas. Na primeira etapa, ele leva os mais jovens, os sábios do reino de Israel, aqueles que obedeciam diante da corte de Israel. E chegando ali na Babilônia, estava entre esses sábios o jovem Daniel. A Bíblia diz que Daniel ele foi para a Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, diz que conveio a Daniel não se contaminar com os manjares do rei Nabucodonosor. Daniel era um jovem separado, mesmo dentro do cativeiro, mesmo estando na Babilônia, ele era um jovem que orava 3 vezes ao dia, com as janelas voltadas, abertas para Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que estava ali Daniel, e certa feita Nabucodonosor, ele teve um sonho que muito perturbou a sua mente. Quando ele acorda de manhã, ele não lembra mais que sonho ele tinha sonhado. Ele manda convocar reis, ele manda convocar adivinhos, sábios, os magos do reino, para que falasse o sonho que ele teve e desse a interpretação do sonho. E quando chama sábio, adivinho, mago, bruxo, ninguém sabia qual era o sonho que Nabucodonosor tinha sonhado. Que coisa, irmão, como alguém vai saber a mente de alguém, o que o outro sonhou, o que o outro pensou? Mas a palavra do Senhor diz que um dos bruxos, um dos magos, olhou para ele e disse, olha meu rei, viva o Senhor para sempre, mas a petição que o rei quer é coisa para o Deus dos deuses. E ele fica irado agora e manda matar aqueles sábios,
do reino. Chegou a vez de Daniel com seus 3 amigos conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego serem mortos também, porque eles eram sábios do reino. Quando chegam até Daniel e diz: você vai ser morto. Daniel agora olha e fala: calma aí, rapaz, que negócio é esse? Espera um pouquinho, me conta a história. E disseram o que estava acontecendo para Daniel. Ele falou: peça um tempo para o rei, eu vou orar ao Deus do céu e ver o que Deus fala. Em Daniel capítulo 2, versículo 21, Daniel, após orar, ele ergue a voz ao Deus do céu e diz: bendito é o Deus Todo-Poderoso, o Rei, o Deus dos deuses, porque Ele estabelece rei e Ele destitui reis. Em Daniel 2:22 ele disse assim: bendito é o Deus dos céus, porque Ele revela o oculto e o escondido. Ele sabe quem está em treva, porém com Ele mora a luz. O teu Deus revela o que passa na tua mente. E o Deus Todo-Poderoso traz a revelação a Daniel. Quando Daniel é introduzido na presença de Nabucodonosor, agora ele diz assim: ó rei, viva o Senhor para sempre. E ele diz: rei, o sonho que o Senhor teve foi assim: o Senhor viu uma estátua muito grande, cuja cabeça era revestida de ouro, o peitoral e os membros superiores eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, a perna e os pés eram de metal, e os pés de metal misturado com barro. Assim diz o Senhor. O Senhor via também quando uma pedra sem esforço de mão era cortada, e ela esmiuçava, quando ela caía, ela esmiuçava os pés da estátua. O Senhor te diz que o reino da cabeça de ouro é o teu, o reino da Babilônia. Como do Senhor não existe. Porém, o Senhor vai levantar outro reinado, mais fraco do que o teu. Porém, após ti virá outro reinado. Nabucodonosor agora presenteia Daniel com ouro, com prata, e constitui ele como um dos sábios do reino dele, como um dos príncipes. Ele honra Daniel. E Daniel agora, nós sabemos que ele estava ali, e o rei Nabucodonosor era vaidoso, ele era presunçoso, arrogante.